Olá, hoje eu venho apresentar o seguinte projeto: aplicando a modelagem matemática aplicada na educação básica para analisar os casos de Covid-19 em Maceió, Alagoas. Antes de apresentar, antes de iniciar o projeto e a apresentação, eu gostaria primeiro de me apresentar. Me chamo Bruno Silva, estou graduando em matemática pela Universidade Federal de Alagoas e venho apresentar o projeto da professora Cláudia Losado, no qual tem como ênfase a modelagem matemática na educação básica. Antes de iniciar a apresentação deste projeto proposto pela professora, eu gostaria de deixar aqui por todos nós uma seguinte reflexão de uma frase onde eu retirei da série Pandemia, onde se encontra na Netflix. Ela diz o seguinte: a dúvida quanto à vacinação é uma das maiores ameaças à saúde humana. E agora eu quero iniciar com uma breve introdução sobre o projeto que eu estou trazendo para vocês. Em 2020, na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, deu início ao surto da pneumonia, onde ninguém sequer tinha o mínimo conhecimento sobre essa causa, onde denominou depois de um certo tempo como Covid-19. Como sabemos, esse vírus ele se espalhou rapidamente por todos os países, incluindo o próprio Brasil. E, consequentemente, a OMS tomou como uma das medidas preventivas o isolamento social, conhecido como lockdown, que foi a medida preventiva para evitar as possíveis mortes. Entretanto, e mediante isso, houve um grande desafio a ser enfrentado pela sociedade, que foi a resiliência, e deixando também um grande problema para as instituições governamentais, fazendo com que as instituições promovessem uma mudança drástica de caráter para poder dar continuidade no crescimento e combater a transmissão desse vírus. Ou seja, o governo ele estava praticamente em colapso, porque ele tinha que fazer com que os crescimentos dos índices continuassem crescendo, para ele não ter defasagem, e ao mesmo tempo combater esse vírus que sequer em 2020 o pessoal mal tinha conhecimento sobre ele. Apenas saber que era um vírus que se espalhou rapidamente pelo mundo, precisou acontecer o lockdown e que estava matando muitas pessoas. E agora eu gostaria de apresentar para vocês o projeto da modelagem matemática. O que é que está por trás disso tudo? Bom, esses dados eles foram retirados do site da CESAL, que é a Secretaria da Saúde do Estado de Alagoas, onde eu utilizei um filtro para ser mais precisamente no município da capital de Alagoas, que é Maceió. O que foi que eu fiz? Utilizei um filtro para o ano 2020, 2021 e 2022, onde depois eu criei essa tabela, colocando precisamente os meses e os anos e o total de casos confirmados por cada mês. E se a gente for analisar essa tabela, assim passando bem rápido, podemos notar que em fevereiro de 2022 foi onde houve o maior pico de casos confirmados em Maceió, onde obteve 11.080 casos. Já em março, quando deu início à Covid aqui em Maceió, ele obteve 14 casos e depois passou para 960. Lembrando que a vacina só começou a surgir em meados de abril de 2021. E a gente deixa queria deixar meus parabéns pela Prefeitura de Maceió, porque em fevereiro de 2022 confirmou 11.080 casos. Já em março, um mês após, confirmou 1.826 casos, tendo a redução de 9.254 casos em apenas um mês. E se a gente for analisar essa tabela, a gente observa claramente que os meses onde estouraram, podemos dizer, onde tiveram os maiores números de picos, foram os meses de festa. Quais são elas? São fevereiro para março, que é o Carnaval, São João e o Natal e o Ano Novo. São os meses de festas marcantes para a nossa sociedade e onde acontece também muita aglomeração.
fazendo com que o vírus se propague e se espalhe rapidamente. E aqui, fazendo o mesmo raciocínio, utilizando o mesmo raciocínio que eu utilizei na tabela de casos confirmados, eu trago para a tabela de óbitos. E a gente nota drasticamente que em março de 2020 aconteceu um caso de morte. Já em maio, 2 meses após, 480 mortes. E depois esse número vai reduzindo com uma frequência. E agora eu apresento para vocês a parte da matematização do problema. Como é que resolvemos esse problema? Qual foi a solução matemática que eu trouxe para conseguir resolver esse problema? Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de explicar um pouco sobre o que é matematização. A matematização é a fórmula que a gente vai utilizar para resolver esse problema. Bom, como eu estou trabalhando com gráficos estatísticos, nada melhor do que trabalhar com desvio padrão, o famoso DP. E o que é desvio padrão? Desvio padrão é muito comum na parte da estatística, da matemática estatística, onde a gente utiliza as fórmulas simples, que até podemos utilizar em uma calculadora científica, ou então no próprio sistema. Inclusive, eu utilizei o sistema do PSPP, que é um software apropriado, aprimorado, onde ele tem banco de dados, e eu consegui manipular, trazendo os dados de acessal para esse banco de dados. Depois, eu utilizei a fórmula do desvio padrão para gerar os gráficos que eu queria. Para conseguir realmente olhar no gráfico como é que houve o andamento da Covid-19 aqui em Maceió. E no desvio padrão, a gente observa aqui o seguinte, que o XI ele vai ser um valor individual, o X vai ser a média de valores e o N o número de valores. Passando a seguir, a gente tem o seguinte, se a gente já sabe que a gente está trabalhando com o desvio de padrão, a gente tem que saber se vai utilizar dispersão absoluta ou relativa. E como é que a gente sabe que a gente vai utilizar a dispersão absoluta ou relativa? É simples. Se for um caso de adição e subtração, a gente vai utilizar a dispersão relativa, como é o caso que eu estou utilizando neste problema. Se for de multiplicação e divisão, a gente passa a utilizar a dispersão absoluta. E na dispersão, ela também traz outros problemas, outros projetos também a mais, outras medidas, que é a amplitude total, a amplitude interquartilica, desvio médio, a variância e o desvio padrão. E aqui eu quando utilizei os gráficos, onde eu manipulei os dados, o banco de dados tipo de software, gerando os gráficos, aqui a gente nota o seguinte, que em 2020 eu botei o gráfico de azul, 2021 de vermelho e 2022 de amarelo, deixando assim uma variância com a percentual de 2% a mais, 2% a menos para os erros, que é comum acontecer nesses casos. Que a gente tem que errar o mínimo possível. E eu já joguei essa margem para poder ter a diferença dos erros. E aqui eu trouxe esses gráficos para os casos confirmados e também para os casos obtidos. E nos casos obtidos, como eu tinha falado anteriormente, o maior número deles se destacou em maio de 2020. Já o de casos confirmados, ele se destacou, ele ficou ali na verdade se destacou foi em junho e também em fevereiro de 2022, que foram os 2 maiores momentos de picos que Maceió sofreu. Em fevereiro ele chegou aproximadamente em 11.080 e em junho 9.458. Aqui eu trouxe uma imagem da Covid-19, que é um vírus invisível, mas que ele se espalha rapidamente pelo mundo todo, podendo contaminar diversas pessoas. Esse daqui é um mapa atualizado da Covid-19, onde a gente nota evidentemente que a Covid-19 se espalhou pelo mundo inteiro rapidamente, em 2 anos. E o que me deixou muito chocado e me deixou muito emotivo foi que em 2 anos morreram mais de 6 milhões de pessoas no mundo pela Covid-19.
Aqui eu trago as referências, algumas das referências que eu utilizei para o desenvolvimento desse projeto e queria agradecer. Obrigado.